convencer alguém a fazer o que a palavra está mandando. Exortar é estimular, é animar a pessoa, convencer a pessoa. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ler rapidamente aqui mais um capítulo. Agora está em Lucas, Evangelho de Jesus que escreveu, Lucas capítulo 5. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 5 e o 12. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, olha. Lucas capítulo 5, versículo 5. É isso? Respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém. Versículo 12. Não, desculpe, versículo é o 11, perdão. Versículo 11 diz assim: E levando os barcos para a terra, deixaram Tudo. que, irmão? Tudo. Glória. E o Seguiu. seguiram. Glória. Antes de bater palmas para o Senhor, você aguenta ler mais um texto comigo? Glória. Prometo que é o último, a gente vai falar um pouco da palavra aqui em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em 1 Crônicas, agora é Antigo Testamento. Vai ter 1 Reis, 2 Reis, antes de os Salmos. 1 Crônicas. Isso, depois de 1 Reis, 2 Reis. Você vai encontrar 1 Crônicas, capítulo 13. Diz assim, olha, capítulo 13 de 1 Crônicas. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz: Davi tomou o conselho com os capitães, dos milhares e das centenas, e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades, nos seus arrabaldes, para que se reúnem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baala e a Quiriate-Jearim, e que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Aminadab sobre um carro novo, diga assim, Iusar. Decora esse nome, tá bom? E aí guiavam o carro, e Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, e com altérios e com tamborins, e com símbolos e com trombetas. E chegando à ilha de Quidom, se estendeu a sua mão para segurar, diga segurar. Entenda que aqui não é tocar, é segurar. Segurar é barrar, parar. Aqui o significado. A arca, porque os bois tropeçavam.
Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Pés-Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém fez levar a casa de quem? De Obed-Edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 90 dias. 90 dias, 3 meses na sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que tinha. Agora dê um brado de glória, de glória. Se você quiser aplaudir a palavra, aplauda. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Amém, irmãos. Aleluia. Que o Senhor nos dê graça para falar um pouquinho dessa palavra. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas nessa noite. Que o Senhor possa ser bondoso, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa, nessa noite, dar graça e entendimento. Oh, maravilha de Para que o Deus. Espírito Santo possa falar conosco. Oh, glória, glória a Jesus. Amém, irmãos? Esse texto é um pouco complicado, irmãos. Difícil de pregar quando não se usa as palavras certas. Às vezes a pessoa não está com entendimento ainda profundo, maior. E quando a palavra é mal interpretada, causa-se posso dizer assim, causa não uma edificação, mas causa um problema, uma situação complicada. Mas a Bíblia diz que os que são espirituais discernem bem o que são espirituais. A palavra, como eu já li aqui em Hebreus, exortar, irmãos, é o que? Animar, é fortalecer, consolidar. E na maioria das vezes nós precisamos, irmãos, de uma palavra de exortação para que possamos nos animar, para que possamos nos fortalecermos, para que possamos, o que, irmãos, sermos consolidados pelo Senhor. Aqui, irmãos, no texto é muito claro. Lemos também do qual Jesus, quando está chamando os seus discípulos, a Bíblia diz que ele chama Pedro, que está pescando depois de uma pesca maravilhosa, e a ordem é: volta ao mesmo mar, ao mesmo lago, no mesmo lugar, porque agora vocês vão pescar e vai dar certo. Aleluia. Pedro, irmãos, ainda que pudesse estar cansado, frustrado e incrédulo, ele disse: Senhor, segundo a tua palavra, volta, vai de novo, faz de novo, continua, rompe, não para. Independente da situação ou aquilo que aconteceu ontem, nós não podemos parar, desistir. Esta é uma palavra de exortação. Jesus está dizendo: eu sei e estou vendo que as vossas redes estão vazias, mas volta de novo para o mesmo local, para o mesmo mar, faz de novo. E Pedro disse: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas segundo a tua palavra, segundo a tua exortação, nós voltaremos. E depois que eles voltam, Jesus vai dizer: agora vocês não serão mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Mas só para a gente ter uma noção do que é exortar, aqui no texto, irmãos, em 1 Crônicas, nós percebemos que Deus, irmãos, Ele quer trazer Davi para o lugar, irmãos, que sempre Davi esteve. Ele quer que Davi continue fazendo o que Davi fazia, adorando como Davi adorava, servindo como Davi servia. Já expliquei para os irmãos que eu tive muita dificuldade de crer que Deus olha para Davi e diz: achei Davi segundo o meu coração. É assim que Paulo escreve. Olhando para tudo que Davi fez, é complicado acreditar. Paulo está dizendo: achei Davi, que Deus está dizendo: achei Davi segundo o meu coração, que executa as minhas vontades. É o que Deus enxerga em Davi.
independente de tudo e de quem Davi era ou o que Davi fez, Deus olha e diz: eu achei Davi que executa as minhas vontades. Deus está dizendo: eu achei Davi que faz aquilo que eu mando, que caminha nos caminhos que eu ordenei. Aleluia. Mas aqui, irmãos, Davi não está enxergando qual é a maneira correta, certa, e Deus resolve exortá-lo. Eita glória. Mas a minha grande pergunta, irmãos, quando eu li esse texto é: por que, como Deus prosperou um moço que aparece na Bíblia e depois desaparece e nunca mais ouvimos falar dele, de nome Obed-Edom? Prospera de maneira sobrenatural em 90 dias. A gente fica às vezes 9 meses, 9 anos esperando que Deus faça algo e Ele não faz. Eu interroguei muito já acerca do meu ministério, já perguntei: Deus, mas como? Qual foi o antídoto? O que Ele fez? Como Ele servia? Eu queria saber. Como Ele se comportava, como Ele adorava, como Ele reverenciava. O que é que Ele fez para Deus prosperar tudo que Ele tinha em 3 meses? Aleluia. Irmão, eu sei que somos espirituais, mas eu preciso que Deus prospere a minha vida financeira, a minha casa, que Deus prospere a vida dos meus filhos, do ministério. Eu sei que você veio adorar, mas eu sei que você tem necessidades. Eu sei que você espera que Deus possa mudar a tua situação. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Pois bem, aqui, irmãos, em 2 Crônicas a Bíblia diz que nasce no coração de Davi um desejo de buscar a arca do Senhor, do qual estava perdida. O texto diz que nos dias de Saul ou nos dias de Samuel, irmãos, não se gerou no coração de Samuel ou no coração de Davi esse desejo, porque a arca de Deus simbolizava a total, convicta e plena vontade e poder de Deus para Israel. As nações, irmãos, inimigas sabiam que Israel era um povo poderoso, sabiam que quando os levitas carregavam a arca que simbolizava a presença do Deus invisível, aquela nação era incorruptível, aquela nação era imparável, indestrutível. Deus. E Davi, como conhecedor sábio, ele entende, ele sabe que a arca do Senhor em Jerusalém faria uma diferença grande, extraordinária. Eu vou conjecturar, parafrasear para ver se você entende. Davi sabia que a presença de Deus no lugar certo, irmãos, muitas coisas mudariam, tudo seria diferente. Davi sabia que a presença no seu habitat normal faria uma diferença gigantesca, extraordinária, mudaria o estado do seu reinado na época. E Davi resolve buscar a arca do Senhor. Ele convoca os anciãos, os escribas, ele convoca, irmãos, toda a sua equipe de adoração para buscar a arca do Senhor. E ele vai animosamente. Quem era Davi? Homem de Deus, segundo o seu coração. Mas a Bíblia diz que quando Davi chega na casa de quem? Aleluia. Não. A arca estava na casa de quem, queridos? Casa de quem, querido? Oh, glória. E quando Davi chega na casa de Abinadab, a Bíblia diz que Abinadab tem 2 filhos. Faz os nomes, Uzá e Aiô. Quem era Abinadab? Não era um qualquer que não conhecia a arca. Abinadab era um profundo conhecedor das Escrituras, conhecia Deus. Abinadab era um sacerdote na época, e a história diz que quando, irmãos, um sacerdote gerava filhos, o seu dever era ensiná-los, doutriná-los. Então os seus filhos, Aiô e Uzá, do qual a Bíblia diz, não declara a idade deles, mas creio eu que tinha aproximadamente, não sei, 15, 16, a 15 ou 16 anos. A Bíblia diz que não é minuciosa, mas é categórica em dizer que ele tinha 2 filhos de nome Uzá e Aiô.
E para entender por que aconteceu tamanha tragédia na vida desses meninos, irmãos, que eu não sei se eram corrompidos, não sei se era como os filhos de Eli, a Bíblia não diz, mas fato é que quando Aiô estende a sua mão para tocar na arca, Deus fulmina. Preciso eu saber por quê? Mas a história diz que esta arca ficou, irmãos, na casa do sacerdote mais de 20 anos. Alguns irmãos acreditam que ficou mais de 40 anos. Há quem diga que ficou 70 anos. Mas ainda que tenha ficado 20 anos na casa desse homem, esse foi um tempo suficiente para os seus filhos crescerem diante da arca. Este foi um tempo suficiente para que estes meninos pudessem ter intimidade com a presença de Deus. Glória a Deus. Este foi um tempo suficiente para que o vosso pai pudesse ensinar a respeito do próprio Deus a quem ele servia. Agora eu preciso imaginar um pouquinho esses meninos com 8, 9, 10 anos. Eu posso imaginar esses meninos correndo dentro da casa, tocando na arca toda hora. Talvez brincando de esconde-esconde, se escondiam de trás da arca. Se a minha mente pudesse ser mais criativa, quem sabe brincando de esconde-esconde, eles se esconderam dentro da arca, porque estava na casa do pai. Se acostumaram com a arca de Adonai. A arca se tornou algo normal para eles. Isto não fala conosco, irmãos. Tem dias que a gente entra na casa de Deus, onde o próprio Deus se manifesta, fala, opera, mas parece que é algo normal. Por quê? Porque estamos dispersos, desapercebidos, não adoramos como devemos adorar, não servimos, eu digo nós, no plural me coloco, não servimos como se deve servir, não adoramos como se deve adorar. Eu não consigo, e às vezes é por ignorância, dar para Deus todo o meu ser, adorar a Deus com todo o meu conhecimento, com toda a minha capacidade. Não. Esses meninos, irmãos, tiveram a oportunidade de estar com Deus anos, e olhando para o texto, não enxergavam, não tinham conhecimento do que essa arca significava nas vossas casas. Então dá para entender que ela fica 20, 40, 70 anos, mas nada de sobrenatural acontece na vida dos pais. Dá para entender, irmãos, que essa arca fica tempo suficiente para que Deus pudesse prosperar, abençoar, mudar a história. Quem está me entendendo? Por que é que ela fica na casa de um desconhecido e em 90 dias Deus prospera? Como entender isso? Mas eu entendo que quando Davi, irmãos, ele busca a arca na casa do pai de Aiô e usar, irmãos, ele não percebe, ele não tem a sensibilidade, ele não tem o cuidado, irmãos. Não é porque Davi era um mau homem, não é porque Davi era um falso profeta, não é porque Davi, não, irmãos, é porque ele não teve a sensibilidade, o cuidado, irmãos, primordial de entender que a presença de Deus precisava ser carregada de maneira cuidadosa, de maneira honrosa. Aleluia, verdade. Então a Bíblia diz que a arca foi colocada em carro de bois. Eita Jesus, um dia eu preguei essa mensagem em um congresso de jovens há pouco tempo na Vila Zil, da igreja montada, irmãos, mais de 200 pessoas. Meu diabo estava comigo. Irmão, pensa nos três. Preguei 50 minutos, ninguém dava glória, ninguém levantava a mão. Eu olhava para o texto, tinha mais 4 ou 5 pontos. Eu falava, Jesus me livra, Jesus, irmão, que espírito. Aleluia, Jesus. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, ou é comigo ou é com a igreja. Tem que ter uma explicação para isso. E eu criei até trauma de pregar essa mensagem, mas já preguei outras vezes e Deus bradou, porque
às vezes não sabemos. Eu já passei dessa época de ficar preocupado com o estado da igreja, se alguém está glorificando, alguém não está glorificando. Minha preocupação não é como hoje, minha preocupação é se amanhã você vai colocar essa palavra em prática. A minha preocupação é se amanhã você vai fazer uso dela. A minha preocupação é se ela amanhã vai te ajudar, vai te libertar, vai te alinhar. Aleluia. Esta é a minha preocupação. Glória a Deus. E depois que eu preguei, irmãos, na segunda-feira, a líder do louvor do grupo de jovens do Cocamento disse assim: pastor, Deus tem que trazer alguém de fora para consertar algo que precisa ser consertado dentro. Eu falei: entendi, glória a Deus. Então, às vezes a pessoa nem está glorificando, nem está pulando, nem está rodopiando, mas Deus está falando, Deus está movendo, Deus está ensinando, exortando, curando, avivando. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Coloca uma arca e um carro de bois. A Bíblia diz que quem está conduzindo a arca é Aiô e Uzá. A Bíblia, irmãos, em toda a sua história, não nos mostra Israel levando a arca desta maneira. Vamos repetir: a Bíblia não nos mostra de outra forma de carregar, conduzir a presença de Deus. A arca era carregada em 2 varões com 4 argolas. Quem os levava? Levitas consagrados, separados. Não se podia colocar a mão na arca. Por que colocavam em argolas em varões? E por que eles levavam nas costas e não com as mãos? Porque com as mãos, irmãos, denota que fazemos aquilo que queremos. Mas quando se coloca nas costas, irmãos, não é nós que carregamos, é o próprio Deus nos dando uma direção. Lembra o profeta Ezequiel, na visão, irmãos, do grande rio, do qual o Filho do Homem leva o profeta e leva ele e coloca ele sobre águas que estão dando aonde? Nos tornozelos. Mede mais 1000 côvados, são águas que estão dando nos joelhos, mais 1000 águas que estão dando nos lombos, mais 1000, irmãos, não se podia atravessar a nado. Águas profundas, os lombos do qual, irmãos, o Espírito está dizendo: eu quero te levar para um patamar onde os teus pés, as tuas mãos não possam direcionar qual que é o lugar que você deve ir. Eu estou levando você para um patamar espiritual onde a minha presença vai direcionar você, vai enviar você. Aleluia, Jesus. A gente está ouvindo, irmãos, a gente já está sendo ministrado. Por quê, irmãos? Às vezes, o que precisamos que possa ser feito demora-se tanto. Coloca em carro de bois e a Bíblia diz que está na ilha de Ecom, as tradições, uma planície. Não tem subida, descida. Aleluia, Jesus. É uma planície e os bois tropeçam. Quando tropeçam, Uzá vai com a melhor das suas intenções. Meu Deus. E segura a arca, o cooperador Fernando. E Deus fulmina. Eu não entendi. Deus tinha a melhor das intenções. O rapaz tinha a melhor das intenções. E Deus abre uma ruptura. Sabe o que é isso? No original é Uma fenda. isso. Aleluia. E Davi, quando olha aquilo, meu Deus, se tivéssemos a sensibilidade de Davi, e muitas vezes Davi olha e ele diz: não, meu Deus não é um Deus que mata, que aventura. Não, esse não é o Deus esse é o Deus que eu sirvo, mas eu não estou acostumado a viver esse tipo de situações. Alguma coisa está errada. E Davi diz: não quero a arca não virá comigo. Ele não sabe o que está acontecendo.
Ele não tem noção porque Deus abriu a oportunidade. Ele só sabe que a presença de Deus está matando alguém. Ele só sabe que a presença de Deus está destruindo alguém. Ele vê que alguém que estava conduzindo a presença foi atingido, ferido, prejudicado. A gente precisa dessa sensibilidade, queridos. Ah, irmãos, como já me peguei dizendo Senhor, então foi por isso, né? Tá bom. Como eu já me peguei dizendo, meu Jesus, como é que eu vi esse negócio? A gente sabe, irmão, de qual é salteado às vezes, é por conta da emoção, por conta da... A gente esquece qual é a maneira certa de servir, de adorar, de obedecer. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Davi diz: não levarei, não virei, não levarei a Jerusalém, a arca do Senhor não virá a mim, não voltarei. Eu não vou voltar com a arca do Senhor enquanto eu não descobrir o que é que está acontecendo. E a arca vai parar na casa de quem? De quem, queridos? De Obed-Edom. Aí, esse é o ponto alto. O que Obed-Edom fez para Deus prosperar a sua casa e tudo que tinha em 90 dias? Quem se arrisca? Eita, Jesus. Ensina, papai. Mas observe, irmãos, que Deus, Davi era um rei já famoso, conhecido. Davi era chamado de lâmpada de Israel. Até hoje Davi é um ícone para Israel. Na bandeira de Israel tem lá, já viu, a estrela de Davi. Davi é venerado por Israel, considerado o maior rei que já existiu em Israel. Davi era o cara. Tá bom, mas quem era Obed-Edom, irmãos? Quem era Obed-Edom? Um desconhecido. Quem era ele? Um judeu. Não vai dar tempo para falar sobre esse nome. Mas eu quero que você entenda que Davi perto de Obed-Edom era incomparável. É você olhar para alguém que já é grande no reino de Deus, entre aspas, dizer: cara, eu não sou ninguém perto desse cara aí. Eu às vezes assisto alguém na internet e falei: Jesus, quando é que eu vou chegar lá nisso? Como é que pode? Pô, não tem condição não. Sim ou não? Ou você já não se comparou com alguém e você diz assim: rapaz, sou ninguém não. Tá, daqui a pouco nós vai pular na glória. Mas eu quero que você possa refletir. Por quê? Porque, irmãos, observe, Davi era um grande rei, um grande homem de Deus, que conduzia a presença de Deus. Davi era um grande rei, respeitado, venerado, que já estava em um patamar gigante. Olha, mas diante de tudo isso, glória a Deus, aleluia, Jesus. Diante de tudo isso, conduzia a presença de Deus de maneira equivocada, de maneira errada. Era homem de Deus, reconhecido, famoso, venerado, espelho para muitos. Mas escute, no momento ele não enxergava, não vinha ao seu coração ao conhecimento. Ele não tinha noção que a arca jamais poderia estar em carro de bois. Ai, Jesus amado. No momento, e Deus usa, irmão, de maneira exortativa para dizer: Davi, está errado. Davi, não é assim, Davi. Não é assim que você caminhava, Davi. Não é assim que você me servia, Davi. Se Deus está falando conosco em algum ponto, irmãos, não é assim que você me serve. Eu não te chamei para continuar me servindo desta maneira, Davi. Pois teu servo ouve.
para você que você tem que amar e perdoar, mas eles não conseguem fazer isso. Homens, irmãos famosos, homens de Deus levantou, mas hoje são irreconciliáveis. Carregar a arca em cima de carro de bois, irmãos, é dizer para você que você tem que ser uma bênção, tem que ser humilde. Aleluia. Mas você convive com ela. Aleluia, Deus está nos exortando. Eu quero que você continue na posição que você estava. Para quê? Para que eu possa te abençoar como eu abençoei Obed-Edom. Eu entendo, esse tipo de palavra não tem muita glória, mas aleluia. a vida é um grande homem. Mas a arca estava no carro de bois. E como é carregar nas costas? Aleluia! Carregar nas costas é complicado. És maravilhoso, papai. Dá um trabalho. Se você manda alguém orar, você é o primeiro para dizer: hoje eu vou para o monte. Eita, Jesus. Se você fala que tem que perdoar, você tem que ser a primeira pessoa a dizer: eu perdoo. Carregar a arca, irmãos, nas costas é pesaroso. Você tem que dizer não para a sua carne, pisar no seu ego. A pessoa não te perdoou, mas você tem que liberar perdão. Carregar a arca, irmãos, nas costas, em argolas, escuta para mim, tem que ser coletivamente. Aí bate, nós dói. Por quê? Porque é Deus dizendo: a minha igreja só vai crescer na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. A minha igreja só vai prosperar, meu povo só vai ser abençoado se andar em comunhão coletivamente. Como assim? Na oração, na comunhão, no partir do pão. Uma só pessoa poderia carregar, porque os bois faziam o trabalho mais pesado e a pessoa só conduzia. Em argolas em 4, eles tinham que caminhar no mesmo compasso, na mesma direção. Não se podia um passar na frente do outro, porque senão a arca caía. Precisava ter uma comunhão da tal que alguém dizia: olha, vamos caminhar a passos largos, mas vamos caminhar a passos iguais, sem um passar na frente do outro. Isso fala conosco, irmãos. Quantos nós conhecemos que não está nem aí com você, a maneira que você está carregando a presença? Ela quer passar na frente, ela quer se mostrar, ela quer aparecer. Meu Jesus do céu. Se quebra tudinho, Jesus. Vai todo, papai. Tá bom. Agora, olha pra mim, irmãos. Faz uma conjectura aí. Imagina alguém batendo lá na casa de Obed-Edom. Aí ele abre um geteu, sem conhecimento sobre a lei, sobre Israel, sobre o Deus de Israel. Aí abre a porta, está lá uma multidão. Não, é o seguinte, aqui Davi, o rei Davi, não sei quem é Davi. Obed-Edom talvez responde: sei quem é Davi. Não, é o seguinte, é que Davi viera buscar a arca do Senhor, e quando estava levando para Jerusalém, aconteceu uma coisa meio desconfortável. O que? É que o filho do sacerdote foi segurar a arca porque ela estava. E aí a gente fala ou não fala? Aí Obed-Edom fala. Aí Deus matou o filho. Eu não quero essa. Se fosse eu, aqui não fica não. Aqui não. Na minha não fica. Eu tenho Pedro, eu tenho Espírito. Esse correndo, tocar na arca, Deus. E aí talvez alguém saiba, vamos pensar um pouquinho, talvez alguém saiba e diz assim: sabe o que é, Obed-Edom? É que assim, Deus estava querendo falar com Davi, e
E o menino foi lá e interrompeu. É porque Deus estava tentando falar para Davi que ele estava andando de maneira errada. E alguém foi lá e disse: não, é assim, não, deixa do jeito que está. Vamos continuar carregando em carro de Jesus Cristo. Eita, papai, ninguém pra ele. Eu posso desistir de pregar essa palavra. Obrigado, Senhor. Aí o Obed-Edom diz assim: conta a história direito, não é porque essa arca ficou 20 anos na casa do pai de Uzá. Mas quando Davi resolveu levar ela para Jerusalém, levar para quê? Para abençoar o seu povo. E aí a gente descobriu que Davi estava levando de maneira como? Não sabemos ainda. Só sabemos que Davi não quer mais levar esta arca. Ah, irmão, no mínimo é para ficar curioso, tá bom? Como faz para ficar diante dela? Como ela pode estar nas nossas casas e que hoje está dentro de nós? Verdade. A Obed-Edom disse: deixa, mas deixa aí. Ah, não, pensa comigo. Você acha, diácono Igor, que Obed-Edom não se informou a respeito dela? Sim. Você acha que Obed-Edom jogou a arca na sala e disse: é o seguinte, essa arca vai ficar aí? Ó, menino, tem uma arca aí, mas não se incomoda muito não. Não. Eu não creio assim. Eita, glória! Obed-Edom era um desconhecido. Aleluia. Eu creio que ele descobriu, entendeu, decidiu receber a presença de Deus na sua casa. Mas estudar, buscou conhecimento para que essa arca pudesse estar na sua casa. Oh, glória a Deus! Eu creio que a primeira coisa que Obed-Edom fez foi consultar um sacerdote, que na época podemos colocá-lo como um mestre, um ensinador, um teólogo, um pastor, uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. E contando ele a história, talvez aquele sacerdote começou a contar sobre a presença de Deus, o que aquela arca representava para Israel. E ele então disse: é o seguinte, eu tenho filhos em casa, como nós podemos fazer para que Deus não possa fazer o que fez com Uzá? E aí o sacerdote disse: é o seguinte, não se pode estender a mão para a arca segurar. Ela só pode ser levada por levitas consagrados. Mas é o seguinte, vocês podem adorar. Escute, eu creio que o sacerdote disse: mesmo sem conhecimento, se vocês adorarem e mesmo sem entenderem, obedecerem. Ah, irmão, isso é um ponto crucial. Se vocês adorarem, venerarem, honrarem, mesmo sem entender, vai dar certo. Oh, glória a Deus! Eu vou rasgar para ver se você entende. Eu sei que tem coisas que você não conhece, não entende, e está se perguntando a Deus por que é que está acontecendo. Deus está revelando para você hoje, ainda que você não entenda, continua adorando, reverenciando, caminhando, continua firme. Oh, glória a Deus! Aleluia. Esta é, irmãos, Glória a Deus. este é o segredo para que Deus possa começar a mudar algo na nossa vida, na nossa história. As situações que eu não entendo, as situações que quer saltar em mim, um sentimento contrário, irmãos, para que eu possa interrogar Deus, dizer: Deus, eu acho que não é assim, é esse lado que eu devo ir, Deus não está correto. Mas o Espírito está dizendo: em momentos difíceis como esse, continua firme, ainda que você não entenda, continue adorando. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus estava querendo dizer para Davi: não importa quem você é hoje,
minha presença em carro de bois, eu me tornarei um fogo consumidor, Davi. Isso fez Davi refletir. O que está fora do lugar? O que está fora do lugar, irmãos? Vou continuar, vamos. Está, irmãos, às vezes algumas coisas que nós achamos que são coisas bobas, simples, desapercebidas. É verdade. Fala ou não fala, irmãos? Não é que eu consigo chegar 10 minutos antes do meu trabalho para bater um cartão e chego no culto depois de mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Não é que eu consigo ficar, irmãos, nas redes sociais horas. Eu não consigo ficar na presença 5 minutos. Não é que eu consigo, irmãos, colocar como primazia as coisas do mundo e as espirituais ficam por últimas. Obrigado, papai. Não, isso é Deus me exortando e nos exortando. Obrigado. Ele ainda abençoa, irmãos. Ele ainda tem poder para mudar a nossa história em 90 dias. Ele tem poder para mudar a nossa história hoje, se Ele quiser, irmãos. Mas Ele está nos exortando, irmãos. Ele está hoje como pai que aconselha o seu filho, que exorta os vossos filhos, dizendo: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Já estou terminando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eita glória. Eu estava aqui hoje, irmãos. Eu estava aqui hoje à tarde, limpando a igreja. A pastora Vanessa não conseguiu vir por conta dos meninos. Oh, Jesus, só sei que o Pedro e o Estevam não entendiam. Coitado do Iago, mas ele nem quer casar mais. Casa não. Não, o Pedro e o Estevam tem dia que é só você. E ela disse assim: eu quero ir lá pra gente, os banheiros precisam ser limpos. Ele disse assim: não, fica em casa, eu vou, limpo lá e prepara a palavra e tal. E ela ficou em casa e vim. E é uma honra para mim, irmãos. Limpei os banheiros, peguei o paninho, limpei os vasos, coloquei lá desinfetante e tal, limpei a igreja, preparei tudo. E eu disse assim: Senhor, se o povo de Deus entendesse que na verdade é um privilégio trabalhar com o Senhor. E, irmãos, eu não parto mais para uma imposição. Você tem que ir, você tem que fazer, porque você é cooperador. Não, a gente ensina, a gente abre, tenta abrir a visão, e tem que partir da pessoa, mas a ação tem que partir de você. Se a gente não quiser, Deus levanta outra para fazer, para construir. E eu disse: Senhor, tem que nascer no nosso coração. Poxa, vou lá no culto de domingo, adorar. Não sei se a casa do Senhor está limpa. Não, domingo que vem eu vou pedir a chave do pastor e eu vou lá limpar a igreja, limpar a escolinha. Os meus filhos vão estar lá. Estava contando para a pastora Vanessa, quando eu me converti no início da minha conversão, eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Cancha, e a Vanessa trabalhava em um restaurante. De domingo a domingo ela chegou em casa chorando, desesperada, disse: André, eu não aguento mais. E eu disse assim, eu naquele primeiro amor ainda, lembro que congregava ainda na primeira igreja minha, multidões para Cristo. Eu disse assim: Deus vai fazer alguma coisa. Na minha inocência, Deus tem que fazer alguma coisa. Aí Deus bradou e disse: o que é que você vai fazer para mim? Aleluia. Eu olhei assim e disse: o que é que tem que ser feito na igreja? Tem pregador lá, tem levita. Aí fiz uma análise: peraí, quando terça-feira já tem uns levitas, tem uns pregadores assim: o quê? Estou doido para pregar, estou doido para cantar. Eu disse assim: varreu o chão, tá interessado? Aleluia. Cheguei em casa e disse: amor, Deus falou conosco. Aleluia, Jesus. A partir de terça-feira, vai toda a tarde quando sair do trabalho. Vamos deixar a igreja um primo. Eita glória, Jesus. Está aqui, ó. Irmão, dentre menos de 60 dias,
Deus abriu uma porta de trabalho na mesma empresa, quase no mesmo setor, com o mesmo salário, recebíamos no mesmo dia, vale no mesmo dia, vale refeição no mesmo dia, cesta básica no mesmo dia, entrávamos na mesma hora, saíamos na mesma hora, férias coletivas nos mesmos dias. Compreende? O que é que está fora do lugar? Aí eu termino. Diga, glória a Deus. Estamos orando. Aleluia a Deus. Aleluia, Pai. Para mim, a primeira atitude, irmãos, a primeira atitude de Obed-Edom em relação à arca de Deus, eu creio que Obed-Edom descobriu através de um sacerdote, com certeza, o que não podia, ou o que fazer, como servir, como adorar, como se comportar, como se conduzir à presença. Para mim, Obed-Edom entendeu que quem tem a presença não tenta colocar a mão naquilo que Deus quer realizar. Aleluia. Mas se submete à sua completa e boa, perfeita e agradável vontade. Para mim, alguém disse para Obed-Edom: vocês não podem tocar, segurar a barra. Eu creio que com certeza Obed-Edom descobriu que Uzá morreu por causa de uma irreverência. E que o rei Davi temeu por conta disso. E que o rei Davi, irmãos, disse: a partir de hoje, enquanto eu não descobrir qual é a maneira certa de levar a arca à presença, eu não levarei para outra igreja. Aí alguém diz assim: Davi, é o seguinte, a arca está lá na casa do Obed-Edom faz 3 meses. Há rumores que Deus prosperou tudo que ele tinha. Verdade, Deus. Aleluia. Aí isso trouxe a memória de Davi. Meu Deus, a arca não se pode ser levada em carro de... Fica de pé. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome. O que eu acredito, irmãos, é que Obed-Edom fez uma reunião e disse assim para a esposa o seguinte: ninguém vai segurar, tocar, parar ou barrar essa arca que simboliza a presença. Como? Ela vai continuar do jeito que está. No lugar que foi posta, ela vai. Ninguém vai tirar um tio daquilo que está escrito na sua palavra. Nem para mais, nem para menos. Se Deus disse que tem que fazer isso, nós temos que. O sacerdote me disse que tem que fazer assim, tem que se comportar assim. Então é assim que se comportaremos. E outra coisa, ela será o objeto de mais valor, será a primazia da nossa casa. A partir de hoje não tem mais palavrão, contenda, briga, troca de porrada, de palavras, de empurrões. Fala com gente, liga a Isso. em nome de Jesus. Eita, Pai. Aleluia. Fala comigo, Senhor. Tá, papai? Seguinte, vamos colocá-la como ápice das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Já acabou, glória. E quando depois nós acordarmos, quando acordar a gente adora, quando acordar a gente glorifica, quando a gente acordar a gente, independente de se sabemos ou conhecemos ou entendemos, a gente vai dar glória, vai adorar, vai glorificar. Glória a Deus. E Deus muda a história. Aleluia. Em 90 dias. Eu fecho com esse texto, irmãos. Em João capítulo 12, versículo 26, Jesus vai dizer assim, ó. Esse versículo é um versículo que o Listra de Marcelo tem como o seu melhor.
O Igor que estava falando sobre o filme, ou ficou impactado. Diz assim, olha, João capítulo 12, versículo 26, a parte C. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor, nessa noite, a tua palavra foi pregada hoje de maneira didática, Senhor. Eu preguei ela com temor e com tremor. Aleluia, Jesus. Ah, Senhor, como ela falou comigo, como ela já tem falado comigo. Nós não podemos colocar na conta de Deus aquilo que fazemos de maneira errônea, equivocada. Porque Deus quer que possamos voltar deste caminho errado. O que Deus quer que possamos nessa noite analisar o que é que está fora da presença, o que é que está fora da vontade dEle, o que precisamos fazer para obedecer a sua suprema vontade. A corrida, irmãos, não é a corrida, não é em direção às bênçãos, os milagres. A corrida é em direção à suprema obediência do Todo-Poderoso. Senhor, essa palavra possa hoje ser o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Diante dela eu quero profetizar sobre os teus filhos. Se você crê em palavra profética e bíblica, levanta a mão. Eu conto hoje junto com a tua igreja 90 dias. E se você atentar para obedecer a palavra, em 90 dias Deus vai prosperar a tua casa, os teus filhos, os teus negócios, o teu ministério. Eu vou pedir em nome de Jesus que, se você descobrir o que é que está sendo carregado em carro de bois, em nome de Jesus, se prepara, porque Deus vai mexer na tua história, Deus vai mexer no teu coração, Deus vai visitar os teus filhos, Deus vai visitar a tua família, Deus vai visitar o teu ministério. Haverá uma mudança sobrenatural e a notícia correrá a ponto de dizerem: olha, o que Deus fez na vida dele é algo sobrenatural, a ponto de comentarem, a ponto de entrevistarem você para saberem o que é que aconteceu. E aí você vai estar preparado para dizer: eu estava carregando a presença de maneira errada, estava desonrando a presença, eu descobri como estar na presença dele, como fazer a sua suprema vontade. Eu profetizo em nome de Jesus, Senhor. E a igreja diga glória a Deus. E a igreja diga bem forte, diga amém. Amém. Dá uma salva de palmas bem forte. Só